Olá pessoal, aqui é o Carlinhos Zoara do teclado gospel20passos.com. Esse é mais um vídeo da série Papo Louvor e eu vou estar dando continuidade nos assuntos que a gente já tem tratado aqui. Portanto, se você não está entendendo direito o que eu estou falando ou não tá assim, acompanhando nossos vídeos, eu convido você a estar voltando nos primeiros vídeos e acompanhar todo o desenvolvimento dessa nossa conversa para que você entenda melhor aquilo que eu vou estar falando aqui. Bom, como delegar funções no Ministério de Louvor? O ponto-chave do Ministério de Louvor é aqueles dois elementos que eu falei no tocante a ser músico. Que você tem o músico cristão e o cristão músico, e eu expliquei o perfil de cada um deles em vídeos anteriores. Bom, o músico cristão, independente dele ser líder ou não, ou cristão músico também, ele tem que entender que a linguagem popular, a linguagem com pessoas que não tem o estilo de vida dele, ele tem um pouco mais de dificuldade a isso. Então, portanto, a comunicação, mesmo musical, dele para com o resto da igreja, ou seja, escolha de repertório, planejamento de datas, planejamento de repertório, conversa com pessoas que dão palpite de fora do louvor, esse tipo de coisa é mais viável ao cristão músico. Geralmente o cristão músico ele é mais carismático, ele tem uma comunicação mais fácil com pessoas que não são músicos, né? Então, mesmo se você for líder de louvor, mas se considerar que tem um perfil mais de músico cristão, a parte de escolha de repertório é melhor fazer junto com o cristão músico. E também a parte geralmente de ministração, liderar uma ministração de louvor, uma apresentação, o cristão músico também geralmente ele tem uma performance melhor do que o músico cristão, devido à sua comunicação. Já o cristão músico, se ele for o líder no caso, ele tem que entender que a parte musical, de como ele vai encaixar os arranjos, as pessoas certas para fazer tais coisas, isso, aquilo, é melhor o músico cristão fazer. O músico cristão também ele vai identificar algumas coisas, por exemplo, se o som está muito viciado, se quando a gente precisa melhorar uma dinâmica, geralmente ele tem essa capacidade mais fácil do que o cristão músico. Então, se os dois se entenderem, flui maravilhosamente o ministério, independente de quem seja o líder. Se você é líder e tem um perfil mais de cristão músico, tem que entender que o músico cristão também ele pode te ajudar no relacionamento com os músicos em ascensão. Porque muitas vezes você tem um cristão músico, onde ele lida mais com música congregacional ou com música evangélica no geral, assim, não com músicas assim, de performance mais apurada e tecnicamente, ele acaba perdendo o controle de músicos em ascensão, de jovens e adolescentes que vão evoluindo rápido e ele não tem muito argumento para com eles. Já a pessoa que é músico cristão, que já tem uma ideia mais musical, ela tem condição de se relacionar melhor com esse tipo de pessoa. Então, delegando funções, por exemplo, música de acampamento, por exemplo. Uma vez eu era líder de louvor e eu me considero num perfil mais de músico cristão. E o líder desse acampamento me pediu a música do tema do acampamento e eu tive uma dificuldade imensa, escolhi uma música que não pegou, coisa que o líder anterior a mim, ele tinha uma performance, tinha um perfil mais de cristão músico e ele fazia isso com tanta facilidade, tinha uma comunicação, é uma pessoa muito carismática. Então é bom você entender quais são as suas limitações e também que as pessoas também valorizem suas virtudes, aquilo que você tem mais facilidade de fazer. Tendo isso, você vai ter facilidade enorme para poder trabalhar no ministério. É bom contar também, quando você está no Ministério de Louvor, com aquelas pessoas que eu chamei de colaboradores, que é uma irmã que dá aula em escola bíblica, ou um presbítero que toca violão, um líder de jovem que também participa, que a comunicação com a igreja também deve ser através dessas pessoas, porque elas estão ligadas a outros departamentos da igreja e conseguem enxergar outras necessidades da igreja, que às vezes no Ministério de Louvor você às vezes não enxerga. Incluir no meio do louvor, sei lá, alguma música para criança, ou um dia de ministração assim com louvores mais infantis, coisas desse tipo, que é bom você sempre estar em comunhão, em contato e se relacionando com pessoas de outro departamento, mesmo não estando no Ministério de Louvor.
Espero ter ajudado, continue acompanhando os nossos vídeos, continue compartilhando com a gente, pode perguntar, comentar, né? Tem o nosso canal YouTube aí, que é o Teclado Gospel 20 Passos, aí pode se inscrever. Tem também o nosso site, onde a gente tem tudo, principalmente as nossas aulas de teclado. Logo logo eu vou estar fazendo também, assim, logo logo vai estar aí no site, no canal, uma série de vídeos para tecladistas evangélicos também. E o Face Teclado Gospel, que também você pode curtir se você tem Facebook, que a gente está postando sempre coisas legais ali. Espero ter ajudado, que Deus abençoe e até a próxima.